Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. A todos os membros da Igreja Casa da Bênção de Deus, Bahia, e a todos que nos assistem por esta rede de computadores, paz seja convosco. Que a paz do Senhor possa estar dentro de nós, porque Ele é o príncipe da paz. Estar em tribulação, mas se Ele habita em nós, temos o príncipe da paz. Olha, eu quero neste dia meditar com todos os nossos amigos o que nos revela Ezequiel, capítulo de número 37, que nos fala sobre o vale dos ossos secos. Uma mensagem conhecida por todos nós desde a versão, o vale dos ossos secos. 90 vezes Ezequiel, 90 vezes, chamando de filho do homem. Por que Deus usou esta expressão com Ezequiel? Porque ele sabia da fragilidade do ser humano, porque todos nós viemos do pó da terra. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que nós viemos de um material fraco. Nós não viemos da terra, nós viemos da poeira da terra, aonde estão vírus, germes, bactérias, tuberculose e várias outras fragilidades. Então Deus chama Ezequiel de filho do homem. Tiago, ele escrevendo a sua epístola universal, Tiago também diz que Elias orava e os milagres aconteciam e o fogo descia do céu. Mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Então somos filhos do homem, do pó da terra, do ser humano. Temos fragilidade. A única vitória nossa é Jesus dentro de nós. E Deus revela a Ezequiel e fala com Ezequiel 90 vezes, o chamando de filho do homem. Vamos a este texto. Olha como Ezequiel escreve: veio sobre mim a mão do Senhor. Aqui não diz que veio a palavra, veio a mão do Senhor, porque a mão do Senhor é quem nos guia, é quem nos conduz, é quem nos destina. É a mão do Senhor que às vezes tem que nos pegar e levar a lugares que a gente não escolheu para ir. A Bíblia está dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Espírito aqui está em letra minúscula. Ele levou Ezequiel, o espírito do homem, e me pôs no meio de um vale cheio de ossos, um cemitério abandonado, aonde havia milhões e milhões de ossos. Misericórdia, misericórdia, porque o vale de ossos secos sempre vai existir. Vale de ossos secos? Sim, os prostíbulos, os bares, os cabarés, os carnavais, diante das enfermidades, as cidades difíceis, os lugares tenebrosos, sempre vai haver vale de ossos secos, e sempre vai haver filhos do homem enviado por Deus para profetizar.
Nesta terra existem muitas vozes, mas a voz de Deus faz a diferença. Quebra os cedros do Líbano, faz a corça parir, faz o monte derreter, faz os ossos criar vida. O poder da profecia, o poder da palavra ungida. A gente vê lá em Joel, Deus falando para Joel para os dias de hoje. Joel não profetizou para os dias dele, muito mais para os dias do Daniel de Oliveira. Vossos filhos e filhas profetizarão. Então é tempo de profetizar no vale de ossos secos. Aonde está a igreja? A igreja tem que profetizar a morte dos vírus, dos germes, das bactérias, da sexualidade maligna. A igreja tem que profetizar. A igreja tem que protestar. A igreja tem que abrir a boca diante dos cemitérios que estão diante de nós ontem, hoje e amanhã. Hoje não tem mais Ezequiel, mas Deus continua falando com a terra através dos seus servos e profetas. Profetiza Daniel, profetiza Marcos, profetiza Antônio, profetiza Margarida, profetiza serva. É tempo de profetizar no vale de ossos secos. Olha, e Ezequiel profetizou. E a Bíblia diz que eram muito numerosos na face do vale e estavam sequíssimos de misericórdia. Os ossos estavam esturricados. Os ossos eram impossíveis receber vida novamente. E me disse, olha o que Deus falou, filho do homem, poderão ver estes ossos? E eu disse na visão espiritual, Senhor Jeová, tu sabes, eu não sei de nada, eu não conheço, mas se o Senhor está perguntando, tu sabes, eu não sei, tu sabes, se eles poderão reviver ou não poderão reviver. Mas a ordem de Deus estava dada ao Filho do Homem. Profetiza sobre estes ossos e dizei, profetiza certo, direcionado, profetiza direcionado, profetiza certo. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que coisa, rapaz. Olha que loucura. Quando Deus manda profetizar, parece uma loucura para nós, seres humanos. Mas a palavra está dizendo, profetiza sobre estes ossos secos. E dizei, ossos, ouvi a voz da palavra do Senhor. Mas eles não tinham tímpanos, eles não tinham ouvidos, eles não tinham vida, mas Ezequiel era servo de Deus, estava pronto para ouvir e para profetizar. Hoje nós estamos também diante de um vale de ossos secos, diante dos gemidos da igreja, diante dos gemidos da natureza, diante dos gemidos, que nós podemos ouvir o pranto e o gemido, como pregou o meu irmão nesta semana, em uma live que ele fez especial. Olha, e ele continuou falando, profetiza, filho do homem, 90 vezes, Deus empurrando Ezequiel, Deus mandando, vai, profetiza, enquanto você profetiza, Ezequiel, eu trabalho, enquanto você profetiza, meu irmão, Deus trabalha.
É só profetizar. Porque aqui na terra Ele anda através dos nossos pés, Ele ouve através dos nossos tímpanos, Ele abençoa através das nossas mãos. É só profetizar. Ainda que somos falhos, ainda que somos pó, mas a ordem dele para nós aqui na terra é esta: profetiza, porque a terra foi dada para os filhos dos homens. Quem tem que transmitir a voz de Deus somos nós, diante deste vale de ossos secos que estão diante dos nossos olhos e visão espiritual. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que porei entre vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, é nós profetizando, e Deus trabalhando. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É você profetizando, é eu profetizando, é a noiva profetizando, é a igreja profetizando, e Deus trabalhando. Eita maravilha do céu, como eu creio nisso, e como eu vivo isso, e como eu acredito nisso. Profetiza, Daniel. Eu tenho profetizado, e profetizarei muito mais. Que as nossas cordas vocais, que o nosso fôlego de vida, seja as cordas vocais usadas por Deus, e o fôlego de vida usado por Deus, diante deste vale de ossos secos. A igreja tem vencido, porque no passado o Brasil era um vale de ossos secos de feitiçaria e de idolatria. Mas muitos hoje são servos de Deus, porque houve ressurreição e vida. Como diz aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que acredita, que tem um vínculo de fé. E Ezequiel continuou crendo. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olha, não havia neles espírito. Aonde estava o espírito? Era só o profeta profetizar. Mas aleluia! Porque Ezequiel era servo, Ezequiel era da casa da bênção, Ezequiel era convertido, Ezequiel era do óleo, Ezequiel era do jejum, Ezequiel era da santa ceia, Ezequiel era da oferta, Ezequiel era do dízimo, Ezequiel era crente. E canta lebale shiriandecais. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizei ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Olha a autoridade que Ezequiel tinha que usar. Assim falou Deus, não é a minha profecia agora é Deus falando. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste, não importa de onde vem o Espírito, mas que ele venha na direção de Deus, e entre nestes corpos, neste vale de ossos secos. E Ezequiel continuou profetizando, e Ezequiel não parou,
E Ezequiel acreditava, não importa de onde vem o Espírito, se o Espírito de Deus vem do céu, se o Espírito de Deus vem das nuvens, não importa, que venha o Espírito da vida e entre neste exército. É só nós profetizarmos. Joel mandou nós profetizarmos. Jesus foi chamado de profeta de Nazaré da Galileia. Profetiza, serva de Deus, contra este vírus, germes, bactéria, câncer. Profetiza contra o tráfico, profetiza contra os demônios da sensualidade, do lesbianismo, da pederastia. Profetiza. Temos que continuar sendo profetas e protestantes, e veremos a obra do Senhor. Ezequiel continuou profetizando. Agora veja o versículo de número 10. Eita maravilha! Sei como ele me deu ordem. Aleluia! A ordem é dada. Você impede ou não impede, a ordem de Deus é dada. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. A igreja sempre existiu. A igreja vitoriosa, a igreja profética, a igreja de autoridade sempre existiu. A ordem é esta: profetiza. Enquanto você profetiza, Daniel, enquanto você profetiza, Veloso, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, Libni, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, Jair, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, Palarone, Wilson, Jaime, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, José Geraldo, enquanto você profetiza, mulher de Deus, Deus trabalha. Você crê assim ou não crê? Deus nos chamou para ser luz, sal, autoridade. Deus nos chamou. Hoje não tem mais Ezequiel. A ordem é para mim: venha dos quatro ventos da terra, ó Espírito. E eu creio. Aqui na Bahia estamos profetizando há 41 anos. E já profetizei, e tenho profetizado, e vou profetizar. E quando Ezequiel profetizava, a Bíblia diz aqui, que houve um ruído, um sinal de Deus. Depois um reboliço. Quando você profetiza, o ruído acontece, o reboliço acontece, Deus age. Deus está agindo sobre este vale de ossos secos. No passado era idolatria, hoje é pederastia. No passado era feitiçaria, hoje é orgia. É o mesmo vale, mas os profetas estão aqui. Os profetas estão vivos, os profetas estão de pé. 90 vezes ele falou com Ezequiel: filho do homem, comedor de feijão e farinha, comedor de pirão, comedor de muqueca, filho do homem, ser humano fraco, profetiza que eu trabalho. E a Bíblia diz que formou depois da profecia um grande exército. Agora vejam quem é este exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Igreja. Eis que dizem, portanto profetize e dizei, assim diz o Senhor. E continuou a profecia. E se você vai lá para o versículo 27 e 28 do capítulo 37 de Ezequiel, é um capítulo tremendo,
Às vezes a gente só medita no começo, mas olha como termina. Olha como termina o 26, 27 e 28. E farei com eles um concerto, um pacto com a noiva, com a igreja, com os profetas do século passado, do século presente, do século futuro. Farei com eles um concerto de paz, se o príncipe da paz habita em nós. E será um concerto perpétuo, de geração a geração, viu? Perpétuo. Como haverá batalha entre Israel e Amaleque perpetuamente, o concerto de Deus também é perpétuo. E os estabelecerei no meu santuário, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Eita maravilha! O tabernáculo, a presença da glória entre nós. E o meu tabernáculo estará com eles. Eu creio. Se você não crê, problema é seu. Eu creio. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus. Versículo 27, e o meu tabernáculo estará com eles, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações, maravilha, quando você profetiza, ele trabalha. A presença de Deus aqui neste momento. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos chama de filhos do homem. Material fraco, mas Ele nos fortalece. A presença do seu santuário e a ordem de profetizar, porque aqui nesta terra Ele fala através das nossas cordas vocais. Olha, o vale de ossos secos está diante de nós, no passado, no presente e no futuro. Cada vez os esqueletos manifestam de uma forma, mas eu posso profetizar a pele, aos ossos, eu posso profetizar aos nervos, eu posso profetizar ao espírito, eu posso profetizar segundo a ordem, e ele vai trabalhando e formando um grande exército. Hoje nós já temos no Brasil um grande exército, mas este exército ainda será maior. Eu tenho que continuar profetizando. Não tem mais Ezequiel, mas o Daniel está aqui. É a ordem. Qual é a diferença do Deus de ontem? Qual é a diferença do homem de hoje? Não tem diferença. Venha dos quatro ventos, venha dos quatro cantos, e entra, e opera, ó Espírito de Deus. Aproveite para profetizar a derrota do vírus, das bactérias, dos germes. Só nós podemos mudar todos os quadros esqueléticos da humanidade espiritual. Tá bem? Medite em Ezequiel capítulo de número 37. Toma posse e seja um profeta na sua casa, em seu bairro, em sua rua, em sua faculdade, em sua escola, entre a sua família. Seja um profeta de vida, de autoridade. Amarra o mal. Você pode
Só você e eu temos esta autoridade para prender e amarrar o mal. Deus nos abençoe. Medite Ezequiel capítulo 37. Shalom Adonai.